Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, sejam vocês todos sempre muito bem-vindos. Vocês do Nordeste do Brasil, do Norte, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, aonde quer que você se encontre nesse imenso Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Angola, nossos amigos em Moçambique, nossos amigos irmãos e guerreiros em Portugal, aquela força sempre, nossos queridos amigos espalhados em toda a Europa. Você que está na Europa, muito obrigado pela sua atenção, é uma honra falar para vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Aos nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou seja, aonde quer que todos vocês se encontram neste mundo ou nesta dimensão, sejam vocês muito bem-vindos, é um prazer falar para todos vocês. Quero também agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para mim, para a Fabiana, nossa família, em apoio à nossa família, em apoio ao canal, ao trabalho. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, do fundo do coração, em meu nome, em nome de minha família. Muito obrigado pelas ajudas mesmos. E nós queremos agradecer a todos vocês que assistem, né? Ou pelos Chamados a Despertar, ou pelo Marcelo Marins Consciência Cósmica. Nós queremos agradecer a sua atenção. É um prazer falar para você e a sua atenção que você nos dá, que você assiste os nossos vídeos, para nós não tem preço. Então, muito obrigado. É uma honra falar com todos vocês. E nós vamos hoje, eu e aqui a minha comentarista oficial número 1, Fábio Lindona, está sempre a postas aí para poder estar falando com vocês, expressando a sua opinião, né, meu amor? É isso aí. E ela, né, sempre que se sentindo à vontade, fala aqui, dá os seus pitacos, fala a sua opinião, o que sente, somente para dar aquela, como eu posso dizer, dar aquela engrandecida nos vídeos, né? E hoje nós vamos de relatos. É uma série que não tem fim e para mim, particularmente para mim, é a minha série favorita. Relatos é a menina dos meus olhos do trabalho que eu faço, enquanto muitas pessoas gostam das minhas experiências, do que eu falo, do que eu relato, do que eu transmito. O Relatos é aquilo que eu ouço de vocês e é maravilhoso ouvir o que vocês têm ao que sempre estar nos passando aí, compartilhando suas experiências. Obrigado muito pela sua confiança. E eu estou muito atrasado nos e-mails de relatos, mas eu estou me esforçando, lendo na medida do possível para atender as pessoas. Eu quero agradecer e já dizer desde já que você manda o relato para mim, eu não vou te responder através de e-mail, não. Eu vou responder através de vídeos, onde eu vou estar debatendo junto com a Fabiana, nós vamos estar trocando experiências, informações e falando sobre todas essas coisas. A respeito do que? Das experiências que vocês possuem e que vocês têm confiança em compartilhar com todos nós. E nós agora vamos ler um relato, nós vamos ouvir um áudio, onde eu digo para vocês que esse trabalho não é um trabalho que alguém me disse, eu li um livro, eu acho isso, eu acho aquilo, ou eu acho aquilo lá. Não. Geralmente são para pessoas que passam por experiências, passam por dilemas, e elas não sabem como lidar com isso. Então nós fazemos esse trabalho onde nós compartilhamos nossas experiências para que essas pessoas possam ouvir uma opinião diferente, ou a nossa opinião mesmo, da nossa vivência, e com isso, se puder ajudá-las a ter algum norte, alguma luz, alguma ideia, é o ideal, é o que nós procuramos fazer, ajudar as pessoas a lidar com coisas, com fenômenos sobrenaturais, paranormais, nas quais, se você for buscar muitas explicações, você vai barrar na espiritualidade, totalmente apegada a seres espirituais, como mestres e seres de luzes, ou você vai, como eu posso dizer, na religiosidade, na religião, ou você vai cair na mão de muitos espertalhões que vão te ver como vamos dizer, potencialmente uma forma de ganhar dinheiro. Então, muita gente aí que vai,
tem experiência coisa nenhuma, não entende porcaria nenhuma, fica lendo livros espíritas, livros esotéricos, um disse que me disse, e vai, como eu posso dizer, tentam, né, ser algo, se montar ou se mostrar, e vai chegar em você e vai, ó, grana, te vender a solução. E aqui a gente faz um bate-papo descontraído entre amigos. E hoje eu quero ler um relato de uma mãe. Desde já eu quero agradecer essa mãe pela confiança em nós, por estar enviando para nós esse relato, na qual nós vamos debater, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar o meu zóio artificial para poder estar lendo para vocês. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui e a gente vai ler e vocês vão ver que interessante. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, computador, me ajude. Só um minuto. Bom, beleza, abriu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essa mãe pela confiança em nos passar o seu relato, com as suas experiências. Muito obrigado mesmo, em nome de todos os amigos que acompanham o trabalho, seja no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Eu vou ler o relato para vocês, tá? Relato Espelho e Meu Filho. Olha a dimensão do espelho aí. Para você, Marcelo, né? Manda um beijo para Fabiana e gratidão por todo o seu trabalho. Beijo já dado. Fabiana agradece. Um beijo no coração. Tá? E é uma honra fazer esse trabalho para todos vocês. Eu me sinto engrandecido por isso. Já era para ter lhe enviado o meu relato, mas não sei o que acontece comigo. Não só quanto a isso, mas muita coisa que quero fazer e tem algo que me impede. É muito chato isso. Bom, Marcelo, primeiramente vou falar a minha relação com o espelho e depois falarei sobre meu filho. Sempre gostei de espelho. Ficava fazendo caretas, conversando e dançando por horas na frente dele. Te lembra alguém, Fabiana? Lembra. Quem assistiu a série do Espelho aí, parece um pouco com o Marcelão, né? Minha mãe me jurava meter o cacete, porque eu adorava ficar fazendo careta na frente do espelho. Se você não assistiu a série do Espelho, assista. Tem no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. É muito interessante, onde eu relato minha experiência e eu digo que minhas experiências são muito parecidas com muitas de vocês. Então existe, como eu posso dizer, uma similaridade, uma conexão de energia com vocês. Por isso que esse trabalho é forte. Não é blá blá blá, não é leitura de livro ou montando em teoria de livros religiosos como espíritas ou espiritualistas esotéricos. É aquele negócio de vivenciar. E muitas vezes a minha experiência é de vocês, só que com nomes diferentes, lugares diferentes e épocas diferentes. Vamos lá. Bom, Marcelo, primeiramente vou falar a minha relação com o espelho e depois falarei sobre meu filho. Sempre gostei de espelho, ficava fazendo caretas, conversando e dançando por horas na frente dele. Minha mãe tinha uma penteadeira. Lembra das penteadeiras, Fabiana? Hoje não existe mais, né? Não. Minha mãe também tinha penteadeira, geralmente aquelas mães dos anos 70, né? Bom, que eu me lembro. Mas isso é algo que vem dos anos 60 ou até antes. Mas eu lembro, minha mãe sempre tinha penteadeira. E quando a gente chegou na adolescência, a penteadeira ficou velha, o espelho quebrou, né? E aí ficou só o guarda-roupa da minha avó, bisavó, que eu cito na série da Dimensão do Espelho. Então, né, minha mãe tinha uma penteadeira com um espelho de 1,70 m de altura, ô louco, e 50 centímetros de largura. Ele ficava posicionado na horizontal, né? Horizontal é assim, peraí, vertical, horizontal. Mas quando
quando ela se desfez da penteadeira, resolveu ficar com o espelho que passou a ficar na vertical, ou seja, então o espelho que horizontal assim, ficou o espelho para cima, né, assim, reto, como uma coluna. Então, aí, até vou voltar um pouquinho, né, minha mãe tinha uma penteadeira com um espelho de 1,70 m de altura e uns 50 centímetros de largura. Ele ficava posicionado na horizontal, mas quando ela se desfez da penteadeira, resolveu ficar com o espelho que passou a ficar na vertical. Aí que eu ficava mesmo na frente dele. Gostava muito de dançar, mas gostava mesmo era de conversar. Nessas épocas eu tinha muitos sonhos com seres estranhos com aparências exóticas. Presta atenção. Nessas épocas, nas épocas que ela ficava dançando e conversando com o espelho, ela diz, eu tinha muitos sonhos com seres estranhos com aparências exóticas. O que é aparência exótica? Aquilo que é muito diferente do humano, né? Geralmente, vamos supor, Hellboy é uma aparência exótica, Fabiana? Demais da conta. Os seres... Geralmente, se você for assistir um filme tipo Nárnia, temos os elfos, temos o Minotauro, temos aquele que toca a flauta pan, esqueci o nome. Ele é o... Ai, também eu esqueci. Esqueceu? Também esqueci o nome. É o que toca a flauta pan, tem um chifrinho, né? Então, assim, temos aqueles seres que é tão citado na série da Dimensão dos Espelhos, né? Seres diferentes, muito diferentes do que a humanidade... Porque a humanidade, ela põe o estereotipo do personagem humano, né, em primeiro lugar. E aqui vocês vão perceber e vocês vão ver, né, que via seres com aparências exóticas, tipo répteis, reptilianos, seres que não são humanos, que os religiosos chamariam de demônios, seres monstruosos, outras pessoas chamariam de monstros. Então, é uma outra realidade que eu já citei na Dimensão do Espelho. Aí que eu ficava... vou até voltar um pouquinho, mas ela se desfez da penteadeira, resolveu ficar com o espelho que passou a ficar na vertical. Aí que ficava mesmo na frente dele. Gostava muito de dançar, mas gostava mesmo era de conversar. Nessas épocas eu tinha muitos sonhos com seres estranhos com aparências exóticas. Lá para os 9 anos, um certo dia, terminei de me arrumar para ir à escola e passei em frente ao espelho. Me olhei e quando comecei a me virar para ir, o espelho se mexeu. Ele começou a ficar trêmulo, como se fosse água que alguém atirou uma pedra e ficou aquelas ondulações, sabe? Sabe aquela poça, ou você pega uma pedrinha, joga numa lagoa, ou joga numa piscina, e fica aquela ondulação assim, porque a água parada, ela parece um espelho, né? Um espelho. Então fica aquela ondulação assim, ó, quando você joga pedra, ou algum objeto que cai na água. Olha o interessante. Lá para os 9 anos, um certo dia, terminei de me arrumar para ir à escola e passei em frente ao espelho. Me olhei e quando comecei a me virar para ir, o espelho se mexeu. Ele começou a ficar trêmulo como se fosse água que alguém atirou uma pedra e ficou aquelas ondulações, sabe? Esfreguei os olhos e olhei novamente, né? Esfreguei os olhos e olhei novamente, mas aí ele estava normal. Então, é aquela, digamos, visão periférica. Visão periférica é aquela visão que você vê meio que dos lados, não frontal, é meio que dos lados. Ela mesmo diz, né? Olha só. Terminei de me arrumar para ir à escola e passei em frente ao espelho. Passou. Ó. Passei em frente ao espelho. Passei em frente ao espelho e olhei
Quando comecei a me virar, passei de frente ao espelho e me olhei. Quando comecei a virar, visão periférica, comecei a olhar, o espelho se mexeu. Lá para os 9 anos, um certo dia, terminei de me arrumar para ir para a escola, passei em frente ao espelho, me olhei e comecei a me virar para ir para a escola. O espelho se mexeu. A visão periférica. Ele começou a ficar trêmulo como se fosse água que alguém atirou uma pedra e ficou aquelas ondulações, sabe? Esfreguei os olhos e olhei novamente, mas aí ele estava normal. Ontem à noite estava conversando com meu primo. Na parte da manhã ele me ajudou com conselhos. Na parte da manhã, ontem à noite estava conversando com meu primo. Na parte da manhã ele me ajudou com conselhos porque eu estava muito mal. E à tarde ele pegou peso e machucou a coluna. No momento que eu falei assim, será que você se machucou porque me ajudou? Eu estava do lado direito do espelho do meu quarto, foto em anexo, e vi algo passar, vindo em minha direção. Enquanto falava com ele, procurei até embaixo da cama, pensando ser o meu gato, mas não tinha nada. Minha preocupação é com meu filho. Ele se chama Felipe e tem 7 anos e 8 meses. 7 anos e 8 meses. Poxa, foi mais ou menos por aí quando começou a acontecer coisas na minha vida, um pouquinho antes. 7 anos e 6 meses, 5 meses, quando eu comecei a ter visões, vultos, seres. Vocês já sabem, eu já relatei isso tanto nos vídeos. Muito parecido na época que eu comecei. Então, né, ele se chama e tem 7 anos e 8 meses. O espelho do meu quarto, foto dele anexo, tem quase 2 metros de altura. E as duas partes dão 60 centímetros de largura. E meu filho, desde que começou a engatinhar, gosta de ficar na frente do espelho. E o meu filho, desde que começou a engatinhar, gosta de ficar na frente do espelho. Um dia peguei ele conversando com o espelho. Eu gelei na hora. Nunca tinha visto ele conversando. Conversei com ele, disse que o espelho é um portal. Falei que não é nada legal lá e que se ele entrar, nunca mais irá voltar. Depois disso, diminuiu bastante as olhadas dele no espelho. Ele é uma criança muito sensível. Se assusta fácil e tem medo do quarto dele. Porque tem alguma coisa que tira, digamos, um pouco o sossego dele, né? Vamos ver. Tem uns 4 anos que vejo uma menina aqui em casa. Quando a vejo, ela está sempre indo pro quarto do meu filho. Para o quarto do meu filho. Meu primo, que vê espíritos desde os 11 anos, também viu a menina. Da última vez que a vi, tem uns 3 meses, ela me olhou de cara feia. Ela é morena clara, cabelos ondulados, compridos e castanhos escuros. Segue um áudio dele contando sobre essa menina e o que ele viu no espelho. No espelho ele sempre conta que viu um bebê. E a menina ele viu uma vez no banheiro. Poderia achar que é a imaginação dele, mas eu e meu primo vimos ela. Ah, um cunhado meu também a viu e comentou com meu esposo. Comentei com minha amiga, a Shira, e ela me orientou a te mandar este relato urgente. Demorei um pouco, pois, como disse acima, algo me impede de escrever. Mandarei um relato falando sobre mim e como descobri seu canal. Você vai se surpreender com a forma que tive
conhecimento dele. Faço sempre esferas de proteção na casa inteira, e uma em cada um de nós. E peço-lhe, por favor, que peça ajuda para meu filho. Marcelo, encerro por aqui. Prometo ser forte e ir lhe enviando mais relatos. Sempre fui muito sensível, intuitiva e sempre tive bastante sonhos lúcidos. Abraços, Marcelo e Fabiana. Vocês são especiais. Muita luz para vocês. Amiga de Mauá, São Paulo. Um abraço, um beijo para os nossos amigos de Mauá, em São Paulo. E eu quero desde já agradecer do fundo do coração pela confiança em nos relatar, tá? Eu vou colocar o áudio dessa criança para que nós venhamos a ouvir e depois a gente volta debatendo para a gente estarmos aí fazendo uma análise, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Ô Felipe, lembra daquele dia que você estava contando para mim do espelho? Uhum. Como foi mesmo que você falou que estava se olhando no espelho? E o que foi que você viu? Eu vi que eu virei um bebê. Você virou um bebê? Uhum. Hum. E vi uma menina assim. Ah, é verdade, você falou da menina. É, Mas você viu ela dentro do espelho ou fora? fora. Foi fora, né? Uhum. Você chegou a ver ela indo pro seu quarto? Ou em qual parte aqui da casa que você viu ela? Da onde que ela saiu, pra onde ela foi? Ela saiu. Quando que eu queria fazer xixi, aí ela tava no banheiro. Ela tava no banheiro? Aham. E aí o que você fez? Aí eu corri. Você correu? Eu corri. Eita, mas e aí ela? O que aconteceu depois? Ela sumiu? Foi pra algum lugar? Ela era malvada, aí ela subiu, aí foi pro outro lugar. Pra assustar as outras crianças. Ah, e como que era essa menina, você lembra? Era de... Você não sabe descrever? Como que era o cabelo dela? Era curto, assim, ou era comprido? Era igual da mamãe? Era igual da mamãe. Ah, igualzinho o meu? Uhum. Aí ela tinha umas mãos assim com... Aqui era de vermelho. Ah, a unha? A unha era de vermelho. Eita, mas era assim, do tamanho da minha? Assim, tava curto ou tava maior? Tava maior. É? Uhum. Eu não credo. Aí você viu ela mais alguma vez? Ou só foi esse dia? Só foi esse dia. Mas e lá no espelho, você viu alguma coisa? Mais alguma coisa? Agora por esses dias? Porque você também não tá olhando muito mais lá, né? Eu vi que você não foi mais lá. Você foi ontem você tava lá, lembra? Você foi lá, mas depois você saiu. Não esquece, não fica indo lá não, tá? Toma cuidado. Será que eu fui lá de novo e ver uma cor, olhar pro espelho? Não, você foi. Eu vi você indo. Você não lembra? Eu acho que eu vi uma coisa muito legal. Ou não? Uma coisa muito legal, não. Bom, pessoal, nós voltamos. Vocês puderam ouvir aí o áudio da criança, né? Criança, eu gosto muito das crianças porque elas são muito sinceras. Elas são muito sinceras. É engraçado porque elas são sinceras até demais. Porque de vez em quando eu passo na rua e alguém fala, nossa, molequinho, olha o tanto que ele é gordo. Aí eu falo, poxa, tem que emagrecer, porque elas são sinceras demais, não é assim, Fabiana? E o pai e a mãe, para com isso, menino, que ficou doido, o que você tá falando? Mas ele é gordo, ela tá que ele é gordo, para com isso, meu moço, desculpa. Não, ele tá certo, que você falasse assim, olha que magrelo, eu ia falar, pô, moleque, tá me zoando, hein, bicho? Porque me chamar de magrelo, aí não dá, né? Ele tá sendo sincero e verdadeiro.
E as crianças passam cada barra que vocês não têm noção, né? Tem uns papais e mamães que ficam pensando nas contas, né? O pai fica pensando na esposa, se ela tá traindo ele, e fica pensando na amante, né? Quantos que ele vai conseguir naquele ano ficar, ou na companheira de trabalho. Uma mulher também, né? Fica pensando no Ricardão, fica pensando em coisas fúteis, né? Quando não são religiosos, neuróticos, fanáticos, né? Que ficam naquela lavagem cerebral, aquela lavagem toda, né? Que tudo assim, você vê que tá numa outra dimensão mesmo, da lavagem cerebral. E os filhos ficam passando por situações, passando por experiências, fenômenos, e se chega no pai e na mãe, cala sua boca, moleque! Tá mentindo? Da próxima vez que você falar mentira, eu vou tirar o videogame. Ou eu vou te dar uns tapas. Ou eu vou... Você vai ver o que eu vou estar fazendo com você. Para de mentir, mentiroso. Mas pai, mãe, eu vi, eu conversei, eu não tô mentindo não. Cala a sua boca, eu já falei com isso. Aí chega no pastor, no padre, ou no líder religioso, na mãe de santo, chega no médium do centro espiritual, olha, meu filho tá, acho que meu filho tá... O que tá acontecendo? Ah, é uma coisa ruim. O centro é obsessão, fizeram trabalho pro seu filho. O outro centro, isso é karma, isso é coisa da vida passada. Ele está sendo atormentado. O pastor, isso é o cramulhão. Nós temos que fazer um trabalho, nós temos que exorcizar e por aí vai. E a criança fica como mentirosa, a criança fica, como eu posso dizer, passando por maus bocados. E eles sofrem sozinho. Aí muitas vezes fica um adolescente rebelde, sem saber, porque ela esquece. Mas o sentimento, as frustrações, as tristezas, os traumas ficam. Elas esquecem. Mas isso repercute na sua vida enquanto ela é adolescente, o pré-adulto, já adulto, e não consegue se lembrar, porque, como eu digo, o nosso corpo ele é trabalhado para esquecer. Mas são essas frustrações, esses sentimentos, que ela carrega inconscientemente dentro dela, os sentimentos ficam guardados, e ela se torna o que? Uma criança, que eu posso dizer que futuramente será um adulto frustrado, cheio de problemas, dificuldades. Já viu que tem muita criança que ela conversa, ela brinca, ela é eufórica, ela é extrovertida, ela é dada. E quando fica adolescente, fica tímida, não gosta de conviver com ninguém, não gosta de sair para lado nenhum, não gosta de... são totalmente reclusas, não é assim, Fabiana? É, desse jeito. Você já reparou? Que tem criança que elas são dadas, brinca, são muito simpáticas, e quando ficam adolescentes é aqueles que não gostam nem de olhar no olho do tio, da tia, da avó que chega. Verdade. Porque passam por experiências, quando crianças, eles não lembram o que aconteceu na adolescência, eles não vão se lembrar. Mas os sentimentos vão ficar impactados dentro deles, mesmo eles não entendendo por que eles são daquele jeito ou sentem aqueles tipos de sentimentos. Porque esqueceram. Mas tem tudo a ver com a forma que eles viveram num período que eu digo para vocês que você nasce e o seu personagem aqui, ele será concluído ao término da adolescência, que é onde você estará configurado, estabilizado na dimensão. Já falei, cansei de falar e dar essa explicação. Então o que acontece? Essa criança, como a maioria das crianças, veem seres, eles conseguem ver seres dimensionais, desencarnados e até alienígenas. E quando vão conversar com seus pais, que isso faz parte da dimensão, que os pais não sejam preparados, não tenham condição de lidar com isso, porque a dimensão é cheia de distrações, essas crianças são reprimidas. E isso dá consequência lá no futuro, lá na frente na vida delas. Por exemplo, esse garotinho, né, conversando com sua mãe, quantas crianças, ou você não teve um filho, porque você já não teve um filho, ou um sobrinho, que geralmente fala que vê as coisas, viu as coisas e ouviu, passou mais ou menos por essas experiências parecidas?
Aí tem uns pais que, em vez de ajudar, atrapalham, mas porque também não sabem como lidar com isso. Por exemplo, a nossa amiga diz que tem um espelho gigantesco. Eu, particularmente, hoje, se os meus filhos pequenos, bem que a gente nunca teve nem espelho direito, né, Fabiana? Não. Quando eles eram pequenos, nossa vida era muito fodida financeiramente. Nós não tínhamos nem móveis direito. Não é ou não é? Não, é verdade. Nós não tínhamos nem móveis direito. Mas eu também nunca gostei muito, assim, de espelho, assim, não. Eu sempre tive um pé atrás, assim, com espelho, né? Mas se a gente tivesse condição, você... A Marcele, o Michael pequenininho, até o Douglas pequenininho, você lembra deles pequenos, pequenininhos? O que você falaria para uma mãe dessa, como mãe, sobre uma criança que está vendo seres da dimensão do espelho, vai vir terá uma outra parte, a dimensão do espelho, continuação da série. Uma segunda fase. Eu fui no espelho há pouco tempo, eu estive lá dentro da dimensão. Fui resolver alguns assuntos de libertação de alguns seres. E vou voltar para a dimensão do espelho muito em breve para resolver outras coisas lá, em ajuda às pessoas que estão aqui me pedindo ajuda nos relatos. Então eu ajunto um aglomerado aí de pedidos e aí eu parto para o campo astral. Estive na dimensão do espelho há pouco tempo, há poucos dias, e irei regressar lá dentro de novo. Mas você, o que você diria para essa mãe que tem um espelho gigantesco em casa? Bom, como mãe. Eu, como mãe, você sabe, os amigos também sabem que o Michael, principalmente, né, assim como o Douglas também aconteceu algumas vezes, a Marcele, Sim. de me relatar muita experiência e eles, principalmente o Michael, ele vê coisas, né, desde criança, desde pequenininho. Então, eu assim, tendo espelho, eu daria fim no espelho. Então, na sua casa, teria talvez um espelho pequeno. para você fazer uma maquiagem, uma pentear coisa um ali cabelo. tipo, no banheiro, algo assim mais escondidinho ali, só que você pudesse, talvez, tirar e guardar. Sim, com certeza. Até porque um espelho muito grande, ele é uma criança, né? É perigoso, né? Tem muitas crianças que somem. Quando eu fui na última vez na dimensão do espelho, agora tinha uma imensidão de crianças que desapareceram, mas crianças de 4 anos de idade, 2 anos de idade, crianças de 6 anos, que foram levadas para lá. E das mais variados lugares do mundo e não terão regresso mais, porque eles cobiçam crianças, os seres da dimensão do espelho, tanto que você percebe pela fala dele que ele vê o quê? O que ele vê dentro de casa? Ele vê uma menina, uma criança. Né? Induzindo ele, né? Induzindo. Isso, e com certeza pode vir acontecer mais experiência com ele, porque ele é criança e ainda... Né, o espelho é grande, passa um adulto, tranquilo, parece uma porta. Então eu aconselharia ela primeiramente, dar fim. Eu daria fim no espelho. Daria fim no espelho. Sim, eu não teria dentro de casa, principalmente sabendo que ele está tendo esse tipo de experiência, porque uma hora... a gente sabe que o espelho Você poderia pegar o espelho que nós temos para nós mostrarmos para eles qual é o tipo de espelho e o que a gente sempre faz quando ele não está em uso? É o espelho de casa. Porque tem um espelhozinho do banheiro que até um quebrou, foi pro chão, né? O espelho ontem, ele quebrou. Da caixinha, né? Mas a gente sempre coloca uma toalha de rosto tampando à noite quando a gente vai dormir, ou até mesmo quando a gente sente algumas energias, a gente guarda, não é verdade? Mas pega o único espelho que nós temos na nossa casa. O espelho que você e a Marcele faz maquiagem. É o único espelho que nós temos. E quando ele não está em uso, ele está virado para a parede, encaixado atrás de uma mesinha. Algumas pessoas podem dizer, pô, vocês são carnões, hein? Vocês têm medo assim do espelho? Vocês não têm noção do que é a dimensão do espelho. Então até vou virar de costa, não vou virar aqui porque não vai mostrar não. Esse aqui
Esse aqui é o nosso único espelho. Sim. E ainda estou pensando em diminuir, porque Né? eu Ele tô é um achando espelho. ele grande. Ó, vocês vão ver. É. Ó. Esse é o único espelho da casa, tá? Ó. É o único espelho que a gente comprou, foi daqueles rapazes daqueles carrinhos. Sim, aquele pessoal. E todos os dias ele já tá solto por causa disso. Os meus meninos, até eles, todos os dias. Se nós não virar ele, os meninos viram. Os meninos viram, né? Aham, pra parede. Esse é o único espelho que nós temos quando ele não está em uso. Ele está desse jeito assim, para a parede, Sim. atrás de uma mesinha. Quando precisa de usar ele, tanto vocês igual a família falou, tá rasgando aqui, ó, tá soltando, ó. É porque a gente faz isso toda hora. A gente tira o coitado o tempo todo. Então, ele não tem nem aquele trim de pendurar aqui, ó. Não tem nem mais que é arrancado, ó. Ele nem tem. A gente não pendura ele. Não pendura. Então, a gente tira o espelho e a gente coloca de costas. Então ele fica guardado. Põe na mesa, senão ele ainda cai aqui, quebra, vai ficar doido. Depois tem que pôr uma cola aqui, já tá saindo aqui, ó. Ah, tá saindo. Aqui, quer ver? Pra vocês terem uma noção de tanto nós tira de trás, aí aqui. Ó. Deixa eu ver se vai mostrar. Aí aqui, ó. Ó. Tá saindo aqui. Tá saindo aqui, ó. Ó. Depois nós tem que comprar. Passar uma fita. Comprar uma fita e prender esse espelho aqui, não vai pro chão. Esse é o único espelho da minha casa. Ele é usado, eu nem uso espelho, né? Pra vocês verem, às vezes eu faço cabelão, porque meu cabelo é bombril mesmo. Né? Às vezes eu passo só a mão para trás, deixa ele, mas praticamente as únicas que usam é a Fabiana, a Marcele e os meninos para pentear o cabelo. Né, Fabiana? Eu uso bastante. E temos um espelhinho, um armarinho com espelhinho no banheiro, que a gente deixa uma toalha coberta. Aí você, pô, mas isso não seria um pouco superstição? Não. A gente já viu seres saindo. Agora, tem pessoas que têm espelho que parece que é uma porta. São gigantes, pessoal. Calma que vai vir muita novidade sobre a dimensão do espelho. Calma que eu tenho muita coisa ainda para falar de lá. Então, no caso, eu aconselho, é um conselho. Fazem se quiserem. Por mim podem rir, podem debochar, porque as pessoas que riem e debocham, elas não sabem do que eu passo e vivencio. E se eu pegar essas pessoas e levá-las, por exemplo, para uma mata, podem ter certeza, coisas acontecerão que esses que dão risada surtarão psiquicamente, psicologicamente surtarão, porque não aguentam. E eu saio de lá tranquilamente rindo. Então eu tô pouco me lixando para vigas de concreto, que são aquelas pessoas que não têm experiência de nada. São geralmente leitores de livros, espíritas, espiritualistas. Um disse que me disse daqui. Não, eu vivencio experiências, como o relato da nossa amiga, como é o relato dela. Então, assim, eu não mando na vida de ninguém, mas pelo que eu sei, e virá uma continuação, uma segunda, digamos, temporada de informações do espelho, eu aconselharia vocês não ter esses espelhos grandões. Muito grande. Ter o básico do básico, o espelhinho. Mas se ela não quer quebrar, às vezes ela não quer dar fim, às vezes ela gosta do espelho, mantém ele então virado para a parede, né, tampado, para que ele não tenha contato com o filhinho dela, né? Porque é perigoso, sim. É bem perigoso. Você percebe que estão o quê? Cobiçando. Mas tem uns espelhos que é pregado nas portas dos guarda-roupa. Geralmente o pessoal é pregado, né? É difícil. Aí é complicado, né? É complicado. Então, assim, eu fico vendo, né? É muito típico de moda, né? Moda, vocês sabem o que ditam as modas e quem ditam as modas, né? E aquelas pessoas que vão no motel, tudo espelhado. Nossa! Vai ter um videozinho sobre o espelho. Eu vou abordar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Nossa. É a maior loucura que existe.
você ter, por exemplo, relações sexuais em frente ao espelho. Eu vou explicar em detalhes. É insano. Mas as pessoas não sabem. Assim, da forma que se é dito, nem tanto precisa ter explicação para a situação, porque você já imagina a plateia que existe do outro lado. Porque se você vai num lugar desse, o teto é espelho, as paredes é espelho, imagina. Você tá lá você tá lá só mirando assim, ó. Peraí, só mirando. Nossa, tá bonita. Tem uns 200 lá assim. Nossa, e ali... Que isso? Peraí, joga uma energia lá. A energia sai do outro lado. Não, mas tá muito fraquinho, hein? Manda uma energia, sai a energia do espelho, a pessoa vira até o cão lá. Na hora, né? Vocês não têm noção. Depois a pessoa sai assim, ó. Ai, nossa, bem, você tava demais. Eu estou com as pernas sem força. Poxa, meu amor, você me sugou tudo. Vamos embora que eu não tô aguentando nem ficar em pé. Foi demais. Desse jeito, é complicado. E fora que assim... Eles nem sabem o tanto que eles foram sugados, né? Eles faziam lá você puxando energia. Mas aí estimula mais. Marcelo, aí o que acontece? Eu acredito que aí o negócio de sugar e ficar com a pessoa não é somente ali, né? Aí a cobição e aquela coisa vira uma coisa mais séria. Isso, a cobiça vira uma coisa mais séria. E aí é onde eu acho que esses seres, eles vão para casa da pessoa. Vai eles mesmo. Acompanham não, elas, a pessoa né? Aí a pessoa vai lá, igual no caso do espelho, então a gente citou sobre o motel. Aí fica a pessoa, eles aparecem no espelho da casa dela e às vezes saem. E aí a coisa é feia. Porque geralmente, vamos pôr um caso ainda mais sério ainda, né? Vamos supor que o cara tá lá, ele não tá com a esposa dele, e aí acontece desse tipo de coisa, e aí ele vai para casa, e aí de repente os seres gostam da situação, e ali eles começam a intrometer na vida dele. Ixi, e fazer com que toda aquela situação... É vida financeira que vai pro saco. Sim. Aí quem que desculpa? É o diabo. Aí sempre é o coitado do diabo. O diabo sempre leva a culpa. E ali eles vão manipulando a vida dele. Porque eles não entendem a complexidade do que são as coisas. Isso. Igual criança, viu? Tem certa dimensão do espelho e fala, vem, passa pra cá. E eles vão. Aqui é muito legal. Papai, mamãe, o bicho, o ser lá, o amiguinho do espelho, me chamou pra ir pra lá. Cala sua boca, mentiroso. Você tá muito fantasioso. Eu vou te meter o cacete, menino. Você é muito mentiroso. Mas é verdade. Cala sua boca, eu já falei pra não falar nada. De repente, meu Deus, meu filho sumiu, desapareceu, não tem prova onde foi parar. Eles chamam, tá? Convidam. Aí aquela criança reprimida, maltratada, aquela criança tratada com indiferença, muitos aceitam. E entram no espelho e vão embora. Parece loucura, né? Parece papo de gente doida. Parece papo de, ele tá falando isso botando medo nas pessoas. Não. Eu estou sendo realista, real. Porque depois que some, não tem mais volta. Você já ouviu aquele negócio tipo assim, eu ouvi falar que aconteceu com os outros, mas comigo nunca aconteceu. Aí acontece, você fala, poxa, eu nunca imaginaria que iria acontecer comigo. E agora aconteceu. Igual a nossa amiga, ela faz esferas de proteção. Mas você tem uma porta para eles. É uma porta bem grande. E o nosso amiguinho, o menininho, ele está sendo o quê? Ele está sendo cobiçado. Cobiçado. E aí? Mas o meu marido ou a minha esposa não gosta de você, acha você mentiroso, esses papos seus são negativos. Perdão, pessoal. Acho uma palhaçada, que isso é tudo palhaçada. E eu fui falar com meu marido ou a minha esposa para tirar, falaram que não ia tirar. Mas aí o seu marido ou sua esposa entra em desespero quando a merda acontece, né? Aí muitos vêm me pedir ajuda, sabia o que já aconteceu?
Sabia? Ah, o Marcelo é louco, maluco, é um retardado, surtado, alucinado. Aí quando dá a merda espiritual astral, em vários sentidos, aí a pessoa vem quase ajoelhar e chega, em muitos casos, me oferecer dinheiro para que eu faça, ou seja, uma reversão daquilo que aconteceu, que praticamente, em muitos casos, em muitos aspectos, se torna uma tragédia na família. Mas eu não sou pai de santo, né? Eu não sou pai de santo, eu não trabalho cobrando espiritualidade. É igual eu fiz o último vídeo. Como eu posso falar? Eu aconselho. Eu dou uma sugestão. Se não acata, não leva problema. Depois, quando dá merda, esquece até meu nome. Porque não adianta vir que eu não compro problemas dos outros. Assim não. Eu procuro trabalhar de uma certa forma onde não vá, de uma certa forma, ter um envolvimento tão massivo em cima de mim. Então tem pessoas que fazem pedidos nos relatos, ajuda. Eu e o Fabiano, nós fazemos uma maratona de meditações para ajudar as pessoas, mas de uma certa forma, por exemplo, reversão, assim é difícil. Particular, há um atendimento particular. Tem muita gente que gostaria de me ter atendendo-as particularmente. Já teve empresário me oferecendo dinheiro para fazer uma certa consultoria espiritual. Eu não faço isso. Eu não sou um vendedor. Eu simplesmente dou conselhos, sugestões. Cabe a pessoa acatar. Se ela não acatar, eu espero que não aconteça o pior. Mas se acontecer o pior, também não vem pro meu lado. Tchau. Finge que eu nem conheço, não tem nada a ver com a história. Então eu dou essas sugestões, Fabiano. Nós sempre estamos expondo nossa família, expondo nossos filhos, para que vocês entendam que não existe um Deus e um demônio ou um diabo. A coisa mais complexa, vai muito mais além que vocês imaginam. Vai muito mais além. É uma complexidade envolvendo seres alienígenas de outros planetas, como também, por exemplo, no caso aí, né, seres de outras dimensões, como a da verdadeira Terra, que eu os chamo de seres da dimensão do espelho, e tantos outros tipos de seres. É muito basiquinho, você nomear Deus e o diabo e só. E você achar que ou é um é outro. Eu apresento a vocês um nível de consciência no modo elevado. Não é nem básico, nem intermediário, é avançado mesmo. Para que você entenda a complexidade de tudo que nos rodeia. Principalmente da verdadeira realidade que está do outro lado e não dessa. Então, muito sofrimento poderia ser amenizado desde que pessoas fossem mais humildes e ouvissem e pare, pense, reflite, analise. É o meu trabalho. Para as pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu agradeço a essa amiga o relato. O que eu aconselho, é como eu aconselho para todo mundo. Faz se quiser. É uma sugestão. Não tenho esses espelhos gigantes em casa. Não tenho. Mas é chique, a moda. Eu quero um apartamento, uma casa com espelho. Gente, quem dita a moda, o estilo, né, as tendências, são seres que vocês não compreendem. Que isso eles induzem através de pactos com essas pessoas que querem ser notórias, importantes, ou através de formas, pensamentos, sentimentos inconscientes que a pessoa não entende. E acaba agindo por inconsciência, né? Então, eu faço isso com o maior carinho para todos vocês. A sugestão é, tirem esses espelhos, os espelhos menores. Não deixe espelho dando sopa. Vai ter uns vídeos falando sobre espelhos e vocês vão entender. Principalmente à noite, né? Quando você vai dormir. À noite é quando você sai do corpo, aí o bicho pega. À noite, pessoal, à noite é complicado. Deixa não. É sério. Eu peço de coração. Alguns podem me achar maluco, louco,
Mas desde os 8 anos, quem já assistiu todos os meus vídeos, sabem quem eu sou. Eu peço para vocês, não deixem espelhos dando sopa. A moda, a tendência, é lindo, é chique, é ultra, né, moderno. Pessoal, essa dimensão, a dimensão da fantasia, seres do outro lado do mundo invisível, se aproveitem e utilizam das pessoas aqui. Ajam com sabedoria aqui. Aprenda a viver nessa dimensão cheia de armadilhas, a reconhecer as armadilhas e se esquivar delas ou desviar delas. E por isso que eu estou aqui, para ajudar. Não importa se me xingam, se me criticam, se me acham louco, eu estou aqui para isso. Para ajudar pessoas como essa amiga e essa criança que precisam de ajuda. Eu faço de todo o meu bom coração, com toda a minha humildade. Eu me sinto honrado em servir. Bom, minha amiga, muito obrigado pela confiança. Vou meditar para você, vou meditar para seu filho, vou pedir aos nossos aliados astrais que o ajude, o proteja e trabalhe nele no astral quando ele estiver saindo, para que ele possa ter já certas, mesmo sendo crianças, intuições para estar se esquivando dessas, como eu posso dizer, dessas, não vou dizer avançadas, essas investidas desses seres. E você, minha amiga, use de sabedoria. Continue as meditações, as esferas. Pega as meditações. Tem tantas meditações que eu já coloquei aí e viram muitas outras meditações alienígenas. Utilize, faça, proteja a sua casa. Mas em primeiro lugar, encerre, defina esses portais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muita paz e luz a todos vocês. Em meu nome, em nome da minha linda e maravilhosa esposa, Fabiana. Um beijo a todos vocês. Beijo, pessoal. E pessoal, até o próximo vídeo. E muito obrigado. Pare, pense, reflite, analise. Grandiosos seres cósmicos pela qual eu me sinto honrado em servir a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, pessoal.